aí galera, beleza? Tô aqui com mais uma entrevista geek. E desta vez com um menino que eu conheci recentemente num projeto muito especial. Tô participando com ele, não posso falar muitos detalhes ainda, mas vocês vão adorar. Com vocês e com a palavra, Arthur Tavares. Opa galera, tudo bem? Eu sou o Arthur Tavares, sou produtor, né? Sou diretor de cinema também. E é um prazer estar aqui nessa entrevista aqui com o Eduardo, né? Nesse programa incrível. É realmente muito bom estar aqui, né? Ver que o pessoal reconhece o trabalho da arte hoje em dia. Sim, e vamos falar a verdade. A arte, ela tem suas dificuldades, tem seus meios, tem tudo. Nós vamos falar a verdade, nós somos um celeiro artístico muito grande. O Brasil tem muitos aí talentos valiosos, pessoas que têm coisas interessantes que a gente tem que ficar atento, antenado para todos os lados, não só pelo que você vê na mídia, que a gente vê o mainstream, esses grandes artistas, por exemplo, vamos dar um exemplo, Rodrigo Faro, pessoal da dublagem que tem se destacado pra caramba, os grandes artistas da Globo, os grandes artistas da Record, mas pessoas que estão nos underground que estão se levantando, estão vindo aí com força total. E uma coisa que eu acho legal, nós estamos conversando, gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua carreira, um pouquinho mais do seu trabalho, para as pessoas poderem conhecer mais. Então, cara, a minha carreira, apesar de ela ser nova ainda, né? Tá começando. Os meus projetos, eles vêm de muito tempo, né? Praticamente desde 2014, né? Quando eu ainda não tinha feito nem faculdade, né? Mas desde criança eu sempre quis, assim, produzir alguma coisa, né? Pra você ter uma ideia, eu pegava os bonecos, né, que eu brincava, e eu juntava, fazia uma história enorme, né? E cada vez era uma saga maior e tinha momentos emocionantes, né? Tudo bem que para uma criança isso é normal, né? Mas eu considerava isso como algo grande, né? Tanto que eu fui levando isso até hoje, né? Com os projetos que eu tenho, né? E, cara, minha carreira, eu espero que dê certo, né? Com certeza, espero muito que dê certo, né? Ela tá começando, mas eu também tenho uns projetos musicais, né? E, cara, produção de cinema, né, direção, na verdade, é um negócio muito bom você poder trabalhar com as pessoas, né? Como, por exemplo, os atores desse novo projeto, né? Que eu conheci recentemente também. E, cara, são pessoas incríveis, né? Isso a gente pode considerar que não só são bons os que estão lá em cima, mas os que estão vindo agora, né? Os que estão chegando agora no cinema, né? Então, isso é muito bom, se descobrir novos talentos, né? Eu dei muita sorte, né, de encontrar esses belos atores para fazer esse projeto. Eu estou muito feliz com isso, né? Mas a questão dos meus projetos musicais, cara, eu tô não que deixando de lado, mas em segundo plano, né? Porque o projeto que eu tô fazendo agora é totalmente minha atenção e, cara, pelo que eu criei, não que eu goste de me gabar, né? Mas tá incrível. Ah, sim, e eu vejo isso, né? A gente sabe muito bem que é uma coisa que promete muito. E cada projeto que a gente produz, eu sei como que é. Eu já tenho projetos também online, já faço já há um tempo, já criando roteiros, criando aí produções, no caso, mais voltadas a entrevistas, mais voltadas a reportagens, que a gente sabe. A gente quer transmitir aquela verdade, aquela informação com toda a veracidade. Porque nós sabemos que as pessoas se iludem fácil. O mundo tem seus prós e contras. A gente sabe também que produzir cinema, produzir teatro, no caso que você está fazendo, é um cinema voltado para séries e produções audiovisuais. Eles têm a sua demanda, têm suas dificuldades.
principalmente recursos, que a gente sabe muito bem que são limitados. Nós sabemos que as coisas agora, com essa pandemia, com essa situação complicada que nós estamos vivendo hoje em dia, eu gostaria de saber, da sua parte, como você está lidando com essas limitações que a gente está vivendo hoje em dia. Que, vamos combinar, fazer os ensaios online não é a mesma coisa que a gente fazer uns ensaios presenciais, que vão exigir mais de 1000%. Eu falo 1000% porque não é só você estar com a voz e corpo só, é corpo e alma, é você se entregar, se jogar para valer. Sim, sim. Cara, essa situação da pandemia tá muito complicado, né, pra gente conseguir fazer, mas estamos dando um jeito, né, para conseguir produzir o projeto, né, já dando uma adiantada. Tem muita gente que não acredita realmente que a gente possa fazer, tipo, só treinando as vozes por enquanto, mas eu acho que já é um avanço, né, porque chegar na hora de gravar, já tem uma melhor fala, já tem um melhor conhecimento dos outros atores, já tem uma melhor interação, né, do diretor com os atores. Então, cara, apesar dos recursos serem bem limitados, né, porque a gente praticamente só tem um computador ou celular para conseguir se ver, quanto mais a gente conseguir se interagir, né, produzir mais, é muito melhor, né, mesmo que seja com pouca coisa, né, porque assim a gente vai conseguindo construir o projeto juntos, né, não somente esperar para conseguir depois da pandemia, porque assim, os projetos da pandemia, né, estão para dia 20 de julho, mas como por exemplo, a minha cidade aqui em São Roque, abriu o comércio um dia só e todo mundo já foi para lá. Todo mundo de máscara, mas tava uma multidão gigante, né? As pessoas realmente não estão respeitando essa quarentena, né? Pelo menos aqui em São Roque, né? Eu posso dizer. Mas, cara, eu imagino que a quarentena ainda não vai acabar, né? Porque tudo bem, o Brasil ele foi escolhido para testar a nova vacina, né? Assim como o Reino Unido. Mas eu acho que ainda não vai acabar a quarentena. E assim que acabar, a gente ainda vai ter que se reerguer, né? Começar a produzir para conseguir voltar ao que a gente tinha antes, né? A nossa vida normal. Vai ser bem difícil, né? Mas a gente consegue, né? Nós conseguimos. Então, quanto mais a gente fizer por aqui, né? Melhor. Porque aí a gente já vai conhecendo melhor o projeto, já vai tendo uma interação melhor, né? A gente tem alguns recursos que a gente pode usar até mesmo em casa, né? Que podem dar uma força, né? Porque assim que chegar na hora, a gente só vai, né? Só vai. É aquela velha questão, você tem que usar os recursos que tem na mão para poder fazer as coisas, até mesmo fazer vídeos. Por exemplo, quando a gente faz uma produção, por exemplo, de um conteúdo, uma informação importante que a gente quer transmitir, quando é urgente, eu uso um simples celular para poder estar gravando rapidamente as informações sem edição nenhuma, para poder estar falando sobre o que eu penso na atualidade, sobre aquela informação, aquela coisa que realmente é um incômodo e que a gente tem que expor. Não adianta a gente ficar parado, esperar que a coisa passe, sendo que o timing da informação é necessário até que está sendo feita. A mesma coisa que você falou, os ensaios. A gente está fazendo somente ensaios vocais e tudo mais, mas quando chegar, quando as coisas de fato começarem a acontecer, pelo menos a gente vai ter que estar preparado 50 a 60, 70% da coisa. Porque o corpo também tem que se desenvolver. É uma coisa que eu estou lendo recentemente, a preparação do ator, que fala muito sobre esses detalhes. Os detalhes, a gente imaginar, não é fantasiar. Imaginar, que é diferente. Isso é uma coisa que eu acho legal compartilharmos. Gosto de fazer isso. Imaginar você se colocar naquela situação de forma hipotética, pensando-se no C, na condição C, acontecer tal coisa, tal fato que a gente sabe que é concreto.
gente pode até imaginar, fantasiar outras coisas, mas vai ter que se imaginar naquela ação, naquele momento. Principalmente porque o corpo, ele tem que estar exatamente naquela cena. Né? Por exemplo, a gente até conversou, eu vou usar como exemplo, de eu estar fazendo acrobacia. Para dominar a acrobacia, eu tenho que estar tendo pessoas que na qual me ajudem nesses detalhes. Porque se eu fazer um movimento errado, adivinha o que pode acontecer? Me arrebentar todo. A mesma coisa vale, por exemplo, uma atividade física. Qualquer atividade física, se você fazer errado, o risco de alguma coisa acontecer é muito grande. É uma lesão, um dano físico que pode demorar meses para se recuperar. Eu sei porque a gente sabe, eu já até inclusive eu tive a chance, eu acho que eu não contei, eu até tive experiência em uma notícia, de uma entrevista que eu fiz alguns anos atrás, falando sobre isso, a preparação que eu tive para poder estar acompanhando, e principalmente ver os meus colegas atuando. Isso é um fan-filme. Olha só quanta coisa que a gente tem que fazer. Pensar no figurino, pensar no cenário. Na verdade, eu ajudei. Pensar no tempo de filmagem, as gravações, as locações, sem envolver um custo, sem envolver um dinheiro sequer. Nesse caso, que você está envolvendo é uma produção mais com recursos financeiros, que exigirão estúdio, você, um pouco do que tem das informações, está buscando também gravar mesmo em um local já preparado, pensar as coisas, também contratar atores, que é também coisas grandes. Isso eu acho louvável, mas sempre a gente tem que colocar o seguinte, nós temos que ter o pé no chão ante a nossa própria realidade. Porque a situação econômica, ela interfere também na qualidade do projeto. Sim, sim, cara. Então, por isso que a gente tem que ir com calma, né? Como você disse, com o pé no chão, né? Uma coisa de cada vez. Porque esse projeto é muito grande, né? É um projeto que nós estamos pensando, né, para Netflix, né? Então, não é algo muito simples de se fazer, né? Não é só você pegar uma câmera e começar a gravar. Você tem que ter toda uma equipe de som, equipe de design gráfico, direção de arte, um monte de coisa para a gente conseguir fazer um trabalho bom, né? Um trabalho que o pessoal realmente goste e procure ver mais sobre isso, né? Sobre as próximas vezes, né? Então, cara, eu acho que essa questão fica muito clara quando a gente diz dos recursos que a gente tem, né? Temos poucos, né? A questão financeira também. No país, hoje em dia, já não estava bom antes da quarentena, né? Agora... Então, mas sempre, né, procurando saber maneiras, né, de se conseguir mais ajuda, né? Porque é isso que eu sempre digo. Uma pessoa não pode fazer tudo sozinha. Ela precisa de ajuda, né? Então, procurar ajuda, procurar informações sempre são essenciais para você conseguir fazer um projeto como esse, né? Meios econômicos, meios artísticos, direção, produção, produtoras da Netflix mesmo, né? Eu estava buscando também a questão dos atores, fazer, digamos que um teste com eles, né? Para ver se realmente se encaixam no projeto. E, cara, isso dá muito trabalho mesmo, né? Algo muito grande, mas é uma coisa que eu sempre sonhei, né? Eu sempre imaginei algo assim, né? Tanto que antes eu pensava, né, quando eu era criança, eu pensava em ser cientista, né? Mas ao longo do tempo, quando eu fiz a minha primeiro roteiro de livro, eu fiz sobre o Senhor Otaku, né?
que é um personagem que eu fiz baseando em mim e todos os colegas de escola, né? Isso faz um tempinho já. E eu usava os nomes deles como o nickname, né? Os nomes de jogo. Né? Como, por exemplo, eu tinha um nome como Senhor Otaku, né? Que é do meu canal antigamente. Aí outro era Mr. Guilherme, Hunter, né? E nisso eu consegui construir uma história, digamos, semelhante à vida real, né? A minha vida real, na minha perspectiva, e construir uma história imaginária sobre isso, né? E com o tempo eu até vinculei as duas histórias, né? O projeto que estamos fazendo com essa história. E, cara, ficou muito bom, né? Porque a arte mesmo, né? A produção, a direção, você mesmo escreveu os roteiros, é muito bom, né? Você, cara, toda vez que eu começo a escrever um roteiro, eu sinto uma emoção como se eu realmente estivesse dentro, né? É praticamente o que um ator também deve fazer, né? O ator, ele deve se entregar, ele deve ser o personagem, né? Da porta para fora do estúdio, ele é uma pessoa normal, mas pra porta para dentro, ele é um personagem incrível, né? E tem que realmente dar muito de si nesse trabalho, porque para a gente conseguir algo grande, né, exige muito esforço, né? Essa questão também das acrobacias, né, que eu comentei com você antes, então, são um pouquinho complicadas, né? A gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir melhorar isso, mas com certeza eu imagino que na hora de fazer vai ficar incrível, né? Vai ficar incrível porque os personagens, eles são bem construídos, bem detalhados, e isso a gente pode colocar na hora que formos fazer as gravações, né? Tanto com o meu auxílio quanto o do assistente, tudo. Vai ser um grande projeto, né? Um projeto muito bem feito. E acho que, né? Acho que, vamos falar a verdade, né? Esse, sem dúvida, é um dos grandes projetos. Agora, o público quer saber: que projeto é esse? Né? Por favor, faça as honras. Então, o nosso projeto é Projeto Delta, né? Mas por que Projeto Delta? Projeto Delta é o nome do projeto dentro de um outro projeto, né? Porque o projeto principal é o Universo de Ouro, né? O Universo de Ouro, ele é um projeto que eu venho criando há muito tempo, né? Desde 2014, com um amigo meu, né? Que hoje em dia ele faz som, ele desenha, é muito bom o que ele faz, né? Ele faz recursos audiovisuais. E, cara, esse projeto, desde que eu comecei, eu imaginei algo muito bom nele, né? O Universo de Ouro. Por quê? Eu me baseei em bastante anime, cultura pop e muita coisa para conseguir construir os personagens, né? Mas é basicamente um garoto que vai para a Terra, né? Estilo Superman, e que descobre depois de um tempo que se torna um deus, né? Que ele é um deus. Isso é um choque para ele, né? E ele também descobre que ele tem que ser o salvador do universo, né? O universo inteiro. Isso atrapalha ele em alguns momentos, né? Mas ele conhece uma equipe, né? Que foi uma equipe formada para proteger ele, mas que se tornam amigos deles, né? São amigos leais de cada reino, cada canto do universo existe um deles, né? Eles foram selecionados há anos, né? Anos antes desse personagem chegar, né? E esse personagem eu criei, falar a verdade aqui para vocês, né? Eu meio que juntei duas palavras, né? Eu juntei duas palavras do Street Fighter, né? O jogo eletrônico. Eu juntei o Ryu e o Ken, né? Para formar o Ryuken.
Mas, diferente dos atributos que eles dão, né, não são iguais aos do Ryukin. Né? O Ryukin ele foi baseado bastante nos mangás e personagens do Akira Toriyama, né? E do Masashi Kishimoto, né? Que são os dois principais animes hoje em dia. Né? Um pouco também do Eiichiro Oda, né? Que é o criador do One Piece. E, cara, o Ryukin, ele é uma pessoa que toda vez que eu penso nele, eu penso em vitória, né? Ele também até me ajudou em alguns momentos que eu imaginei que não iria conseguir. Aí eu lembrei que como eu criei um personagem assim, eu também posso ser assim, né? Eu também consegui inspirações em meus próprios heróis, né? E isso ajuda muito, porque o Ryukin, ele é uma pessoa que não desiste, ele não tem medo de nada, né? E ele sempre vai tentar fazer o bem para todo mundo, mesmo que esse bem seja da maneira errada, mas ele vai fazer o bem para todo mundo, né? Tanto como ele é um salvador, né? Ele tenta fazer o máximo para todo mundo que ele consegue, que está ao alcance dele, né? Como, por exemplo, ajudar vários povos do universo, extinguir algumas criaturas malignas, né? Porque desde que o Ryukin nasceu, né, antes mesmo dele nascer, o mal já reinava por toda a Terra, né? Por todo o universo. E digamos que assim, os salvadores, né, no caso do Ryukin, eles precisam ter um destruidor, né? Mas um destruidor, geralmente, antes, né, que nós temos atualmente 3 salvadores, né? Tínhamos, na verdade, porque os 2 últimos morreram, né? Então, os salvadores, eles precisam de um destruidor para conseguir atuar, né? Mas, no caso do Ryukin, o destruidor não é uma pessoa, e sim o mal que reina no universo, né? Os outros 2 foram seres mesmo, mas no Ryukin não. Por quê? Atualmente, né, a saga do Universo de Ouro mostra muito aquela desigualdade de um se achar maior do que o outro, escravidão, muita drama por cima disso, né? Você se achar superior ao outro só porque você tem mais poder ou você tem mais riquezas, né? E o Ryukin vem realmente para acabar com isso, né? Para diminuir essa grande porcentagem. E os deuses que já fazem isso, né, há muito tempo, tentam impedi-lo, né? Isso que constrói toda a história dele, né? Em volta também dos outros personagens também, né? Como eu vou divulgar aqui também o Jarai, né? O Jarai, ele é um personagem que quando eu fiz, eu achei ele incrível, porque ele é meio orgulhoso, né? Vamos dizer assim, mas o Jarai, ele faz de tudo pela família dele, né? Ele nunca se imaginou tendo uma família, né? Porque ele queria seguir sua vida sozinho, mas quando ele teve uma família, ele faz de tudo por ela, né? Até se sacrificar por ela, né? E também é uma coisa que o Ryukin faz, né? Mas o Ryukin, ele pensa mais em conseguir concluir o objetivo, né? Por isso também que ele consegue se tornar tão poderoso, né? Mas o Jarai, ele é um ótimo personagem, ele se assemelha bastante com o Vegeta, né, de Dragon Ball Z, ou Dragon Ball Super também. Ele se assemelha muito a ele na questão familiar, na questão de nunca desistir, de não importa o obstáculo, ele sempre vai tentar superar, vai treinar para dar um jeito para superar, né? Isso é uma coisa muito boa, né? De todos os personagens, né? A história é muito vasta, né? Tem muito drama, tanto com os pais do Ryuken, quanto depois. A gente pode ver também, depois de tudo isso, mais vilões chegando, mais sagas, mais obstáculos para eles, né? A gente também pode ver os descendentes dele, porque o Universo de Ouro não é focado somente em um,
né? No caso do Ryuki. O universo de Ouro, ele, conforme as sagas, vai tendo, digamos, o seu próprio Ryuki, né? Porque ao decorrer das sagas, vai se destacar outro personagem, né? Outros vilões, né? Não somente o Ryuki, né? Mas, por enquanto, ainda é somente o Ryuki, e o Ryuki é uma pessoa incrível. Uma pessoa extremamente incrível, né? Ele manipula o fogo e manipula também alguns outros elementos, né? Como o vento, o teletransporte, né? Ele consegue fazer, digamos, moldar energias, né? Que é uma das técnicas que ele consegue também, do clã dele, do clã dos Oshirama. E isso é uma coisa diferencial nele, que eu acho muito boa, né? E para esse projeto, eu tava realmente muito apertado para ver quem seria o Ryuki. Até que me apareceu o Eduardo. O Eduardo, quando eu vi, né, de primeira ele seria um outro personagem, né, da Guarda Divina. Mas depois da atuação dele, do espírito dele de conseguir dar um jeito em tudo, né, de nunca desistir, eu pensei na hora, esse cara é o Ryuki. E hoje em dia nós temos ele como Ryuki para podermos atuar bem, né.